Capítulo 5. Crescimento da Igreja e o Reino de Deus. Faz alguns anos, uma bela e idosa senhora convidou-me para jantar em sua casa. Essa noite haveria de causar um grande impacto sobre minha vida e ministério. A senhora Park, ex-deputada, chegou à sala de jantar e nos assentamos à mesa onde estava servido um lauto jantar coreano e começou a narrar-me sua história. Embora eu já conhecesse pormenores de seu testemunho, considerei privilégio ouvi-lo de seus próprios lábios. Durante o ataque dos comunistas norte-coreanos a Seul, disse ela com voz suave. Fez uma pausa enquanto saboreava uma porção de arroz. Chegaram tão de surpresa que a maioria das principais figuras políticas não tiveram oportunidade de fugir para o sul. Fui ao meu guarda-roupa, peguei um vestido velho e tentei disfarçar-me de vendedor ambulante. Quando fugia para o sul, os soldados norte-coreanos me prenderam. Disse-lhes que eu era apenas uma pobre mulher, mas não acreditaram em mim. Levaram-me para o quartel a fim de interrogar-me. Quanto mais eu negava ser alguém de importância, tanto mais me interrogavam, até que um deles tomou-me as mãos e disse que eu mentia. Essas não são mãos de uma vendedora ambulante, são muito macias, disse ele. Logo depois fui conduzido à presença de um oficial que, abruptamente, sentenciou: amanhã, ao alvorecer a senhora será fuzilada. O corredor era úmido e frio. Eu podia ouvir apenas o fraco ruído de passos acima de mim quando me levaram para uma cela no porão. Tudo o que eu tinha sobre o corpo eram uns trapos de roupa que usava na tentativa de disfarçar-me. Nessa hora eu estava muito cansada e deitei-me no piso de cimento. Enquanto a mente percorria os fatos que me aconteceram, senti muita tristeza e remorso. Que belo final para a sua gloriosa carreira, disse comigo mesma. Você que tinha tudo. Você que conhece tanta gente. Entretanto, esta é sua última noite. Que me acontecerá amanhã? Continuei a perguntar-me, e caí no sono. É sempre difícil acordar quando se tem muito sono. Porém é duplamente difícil quando se sabe que essa é a última vez que se estará acordado. Um jovem de uns 20 anos segurou-me pelo braço e me levou de volta pelo corredor, escada acima, e saímos para a rua. Quando o sol me brilhou no rosto, fiquei ofuscada. Mas não tão ofuscada que não pudesse ver o fuzil que ele trazia aos ombros. Caminhamos diversos quarteirões. Observei os buracos que restaram do que outrora eram lares carinhosos, embora pequenos. Todas essas casas estavam espremidas umas contra as outras como se tentassem proteger-se do frio severo que nos recebia naquela manhã. Meus olhos encheram-se de lágrimas ao lembrar-me dos principais acontecimentos de minha vida. Lembrei-me de sempre estar participando de alguma atividade. Não é comum que uma mulher coreana negligencie o casamento e a educação dos filhos a fim de dirigir uma seção da resistência anti-japonesa. Lembrei-me das emoções sentidas quando as tropas norte-americanas derrotaram os japoneses. Estávamos livres de tudo isso afinal. Entrei para a política em busca de justiça para o povo. Mas logo fui apanhada na ascensão social que acompanha o poder recém-encontrado. Minha mente voltou-se para nossa pequena igreja metodista. Não senti interesse pelos sermões, mas tinha prazer em cantar os hinos. Na realidade, muitas vezes me via cantarolando alguns de meus hinos prediletos quando estava amedrontada ou solitária. Quão bondoso amigo é Cristo, eu cantava baixinho. Mais lágrimas me enchiam os olhos e rolavam pela face enquanto eu dizia para mim mesma: você nunca aceitou realmente a Jesus Cristo como seu Salvador. Esta declaração, percebida na mente e proferida em voz baixa, trazia-me sentimentos ainda mais profundos de dor e frustração. Eu me perguntava se Jesus me perdoaria e me salvaria naquele instante. Então, com todas as forças que pude reunir, eu disse: Jesus, vou morrer em poucos minutos. Tenho sido uma pecadora. Sei que não mereço, mas peço que perdoes os pecados desta velha e me salves como fizeste com o ladrão na cruz. Senti uma alegria súbita encher meu coração. Ele batia tão depressa que, tenho certeza,
O jovem que me olhava com curiosidade enquanto subíamos a colina onde eu seria executada, podia ouvi-lo. Fui perdoada, estava livre, preparada para morrer. Creio sinceramente que ninguém está preparado para a vida sem Cristo, muito menos, porém, para a morte sem a certeza que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Agora que eu me sentia feliz e livre, comecei a cantar em voz alta, revelou-nos seu amor, e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Cale essa boca, velha! Gritou comigo o rapaz que se fizera soldado. Pare com essa cantoria agora! Por que deveria eu obedecer-lhe agora? Perguntei. Não é verdade que vou morrer? Agora sou cristã, acabo de ser salva ao subir esta colina e aproveitarei os últimos minutos que me restam na terra para louvar a meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que segurança! Jesus é meu! Tenho antegozo da glória do céu. Comecei a cantar um novo hino para o jovem e rude soldado. De súbito, veio-me à memória toda a letra do hino e continuei a cantar tão alto quanto pude. Ao lado de outra colina nos arredores da cidade notei que havia uma área plana. O jovem pegou uma pá e começou a cavar a minha sepultura. Enquanto cavava, continuei a cantar. De quando em quando ele me olhava e continuava a cavar. Terminada a cova, ele pegou uma venda, colocou-a nos meus olhos e disse: Velha, deseja dizer alguma coisa antes que eu a mate e sepulte seu corpo? Embora eu estivesse com os olhos vendados, percebi que podia ver o que se passava no coração do jovem carrasco ali diante de mim. Ah, sim, disse eu, sentindo pesar por ele. Tenho apenas umas poucas coisas que dizer. Tenho vivido uma vida maravilhosa na terra. Mas enquanto caminhávamos para cá, você pôde notar que algo me aconteceu. Acordei esta manhã cheia de medo. Agora tenho paz e alegria. Veja bem, hoje cedo eu era cristã apenas de nome, mas agora sou salva. Gostaria que você pudesse conhecer este maravilhoso Salvador Jesus Cristo. Eu poderia ter dito mais alguma coisa, mas naquele momento senti alguém dizer-me que orasse a favor de meu jovem guarda. Posso passar os últimos instantes de minha vida orando pela sua alma? Perguntei, encaminhando-me para o buraco que ele havia cavado para minha sepultura. Ajoelhei-me e comecei a orar. Depois de orar uns poucos minutos, ouvi o jovem chorar. Terminei a oração e disse: Pronto, pode fuzilar-me agora. Nada, porém, aconteceu. Que havia de errado? Eu disse de novo, terminei a oração. Pode atirar. Não posso ouvi-o dizer entre soluços e lágrimas de agonia. Ele desceu à sepultura, tirou-me a venda dos olhos, e fitou-me. Minha mãe orava desse modo por mim. Posso vê-la orando por mim agora. Quando ergui o fuzil para matá-la, tive uma visão de minha mãe, e não posso fuzilar minha mãe. Você tem de obedecer às ordens, do contrário eles o matarão, disse-lhe eu, agora mais preocupada com a vida dele do que com a minha. Não posso matá-la. Por favor, fuja quando eu der um tiro para o ar, disse ele enquanto me desamarrava as mãos e me deixava ir correr para as colinas em busca de segurança. No momento em que a senhora Park terminou a história, eu chorava com ela, pouco me preocupando com o fato de mal haver tocado o alimento. Hoje a senhora Park está no céu, porém ela passou o resto da vida testemunhando aos líderes acerca do poder de Jesus de salvar e de libertar prisioneiros. Foi ela que começou o primeiro desjejum de oração presidencial na Coreia, e tocou os corações de muitos de nossos mais poderosos líderes políticos e econômicos. Lembro-me, contudo, de ela olhar-me nos olhos ao final de sua história e dizer-me algo que causou grande impacto. Pastor Cho, o senhor é jovem. Tem um grande futuro no ministério. Devo, porém, aconselhá-lo acerca de algo que nunca deverá esquecer. Pregue o reino de Deus. Nunca entre por desvios. Pregue o evangelho do reino. Nunca permita que as conveniências ou a proeminência o impeçam de pregar a mensagem que Jesus pregou. Repito, pregue o reino de Deus. Nunca me esqueci das palavras desta santa coreana.
Portanto, falarei da importância de pregar o reino de Deus e de ver o poder do reino de Deus em ação. Que é o Evangelho do Reino de Deus? Antes de tratarmos do que Jesus queria dizer por Evangelho do Reino, convém entender o que é o Reino de Deus. O Reino de Deus manifesta-se de duas formas. Há o aspecto futuro e também a realidade presente. Embora este importante assunto bíblico tenha muitas facetas, julgo de importância que todo cristão entenda como o Reino de Deus influencia o crescimento da Igreja. Entendida esta grande lição, podemos liberar o poder dinâmico que jaz dentro de todo crente. Podemos ver o poder do Espírito Santo atuando em nosso ministério como atuou no ministério dos primeiros apóstolos. Que é o Reino de Deus? Desde que se começou a registrar a experiência humana, os homens sempre tentaram imaginar uma sociedade ideal. Platão, renomado filósofo grego, sonhava com uma sociedade ideal baseada numa estrutura política ética. Sua república veio a ser um modelo para as futuras sociedades, mas o próprio Platão reconhecia que suas filosofias política e social eram idealistas demais para serem levadas a cabo com a perfeição que ele desejava. Os profetas do Antigo Testamento falaram de uma era futura em que os homens viveriam juntos sem armamentos de guerra. Isaías falou de lanças transformadas em podadeiras, e de uma nação não levantar a espada contra outra. Na verdade, a paz do mundo seria tão dramaticamente diferente, que ele usou as imagens do lobo habitando com o cordeiro, do leopardo deitando-se junto ao cabrito, e do bezerro e o leão novo andando juntos, querendo com isso significar a radical mudança nos negócios mundiais que haveria de ocorrer no futuro. A mensagem que Jesus pregou era de arrependimento porque estava próxima a inauguração de uma nova era. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4 versículo 17. Seus ensinos, ilustrações e parábolas versavam, antes de tudo, sobre o reino de Deus. Com efeito, a oração que ele ensinou aos discípulos, diz: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6 versículo 10. Até ao fim, Jesus nunca deixou de acentuar aos discípulos a importância do reino. Embora seja óbvio a todos os que estudam os evangelhos que a principal ênfase de Jesus era sobre o reino de Deus, Mateus chamava-o de reino dos céus porque escrevia tendo em vista os judeus há pouco acordo sobre o que é o reino de Deus e o que deveria ser a mensagem do evangelho do reino. Agostinho entendia que o reino de Deus era sinônimo da Igreja. O movimento da Reforma desempenhou grande papel em redefinir o significado do reino de Deus. Calvino concordava basicamente com Agostinho. Divergiam apenas sobre que aspecto da Igreja representava o reino de Deus. No seu entender, a verdadeira Igreja, dentro da Igreja visível, era a manifestação terrenal do reino de Deus, cabendo-lhe a missão de transformar as nações do mundo em povos dispostos a submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo. A tarefa da Igreja seria possível mediante o uso de um poder especial chamado Evangelho do Reino. Este Evangelho do Reino de Deus tocaria de tal modo a vida, primeiro dos homens e depois das nações, que haveria uma poderosa transformação da realidade social, política e econômica. A Igreja foi comparada ao fermento que lentamente vai permeando a massa da terra de tal modo que num determinado ponto da história a terra proclamaria Jesus Cristo como Senhor e Rei. A essa altura o Senhor Jesus Cristo voltaria a fim de receber o reino que o Pai Celestial preparou para ele. Há outra escola de teologia que não tenta explicar o reino de Deus em termos do futuro, procura entendê-lo em seu presente contexto social. Harvey Cox é apenas um dos muitos teólogos modernos que consideram o reino de Deus como uma ordem social produzida pela Igreja. Os problemas de desigualdades, preconceitos, bem como o restante de nossas preocupações sociais, devem ser ventilados e tratados por uma Igreja consciente de sua missão. Os termos bíblicos são redefinidos para torná-los mais aplicáveis aos problemas odiernos. Muitos de nossos líderes eclesiásticos liberais são motivados pelo que consideram falta de interesse dos líderes eclesiásticos evangélicos mais conservadores. Embora mais adiante, neste capítulo, eu externe minha opinião acerca do reino de Deus, creio que há uma falha fundamental em manter-se apenas uma opinião sobre ele.
Conquanto eu creia na razão, não creio na infalibilidade dela. Há um fundamento maior do que a razão para estabelecer-se o que é realmente o reino de Deus. Esse fundamento é a simples porém profunda palavra de Deus. Examinemos alguns princípios bíblicos básicos que nos ajudarão a entender o que é o reino de Deus. 1. O reino de Deus não é só para o futuro, mas também para o presente. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 17. Paulo revela-nos que o reino de Deus transcende a existência natural do homem e leva-o a experimentar no presente o fruto do Espírito Santo, que se a pessoa associar-se com o Espírito Santo tornar-se-á semelhante àquele quem se associa. O resultado natural da associação com o Espírito Santo será uma existência mais de acordo com a qualidade que Deus confere à vida do que com seus aspectos essenciais, como comer e beber. 2. Paulo revela ainda que o reino de Deus é algo em que entramos como resultado da regeneração pelo Espírito Santo. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículo 13. No grego, a palavra transportou é metastase, que literalmente significa mudar de lado. Pode-se comparar este versículo a um jogo de futebol. Cada time ocupa um lado do campo. Num lado está a equipe representando o reino das trevas. No outro, a que representa o reino de Deus. Durante o jogo, um dos principais jogadores do time das trevas tira a camisa, vai para o banco do adversário e veste a camisa do reino de Deus. Depois ele entra em campo para jogar contra o time das trevas. Ele simplesmente troca de lado. Foi isto que aconteceu conosco. Passamos de um reino para o outro, o reino de nosso Senhor. 3. O reino de Deus também é retratado em sua perspectiva futura de bem-aventurança eterna. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro 1, versículo 10 e 11. Jesus falou do futuro, ao dizer, virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8, versículo 11. Ainda no capítulo 13 desse mesmo evangelho nosso Senhor narra parábolas que dão maior clareza ao que, para ele, significava o reino de Deus. Ele diz que, expurgado o reino das impurezas, os justos resplandecerão como o sol. 4. Jesus é a representação de como é estar no reino. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o reino de Deus está dentro em vós. Lucas 17, versículo 20 e 21. Este versículo pode aplicar-se ao fato de que o reino de Deus estava no meio deles. Jesus estava entre eles. Os fariseus não deviam procurar uma manifestação gloriosa no futuro, porque o reino estava diante deles e eles eram cegos demais para observar que Deus estava operando sem estardalhaço. 5. O paradoxo do reino tem de ser considerado na base de uma compreensão equilibrada. Jesus disse a Pilatos, no capítulo 18 de João, o meu reino não é deste mundo. Também ele disse, no capítulo 13 de Lucas, que o reino de Deus cresce quase imperceptivelmente como um grão de mostarda. Não obstante, esta semente, quase despercebida, cresceria e afetaria o mundo inteiro. Em vez de ver opiniões opostas na Bíblia, como contraditórias, vejo-as como um equilíbrio. Portanto, o reino de Deus é futuro, mas também é presente. Não é deste mundo, mas afeta este mundo. Pode-se entrar nele agora, mas há uma realização futura. Não se pode vê-lo com os olhos naturais, mas o reino de Deus encontra-se onde Cristo está. Quando analisamos o reino um pouco mais, podemos perceber que é possível entendê-lo de diferentes modos. Tanto baileia, palavra grega traduzida como reino, assim como a palavra hebraica malkut, representam a categoria de autoridade exercida por um rei.
A ideia que temos hoje relaciona-se com as pessoas que estão sob a autoridade do rei ou com o território sobre o qual se exerce a autoridade real. Assim, a natureza da autoridade pode estar mais próxima da compreensão do conceito bíblico de reino do que os súditos estão da autoridade. O Salmo 145 versículo 3 expressa em termos poéticos algo desta ideia: o teu reino é o de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Na poesia clássica hebraica, os dois versos do poema devem expressar a mesma ideia de modos diferentes. Portanto, o conceito que o poeta tem do reino é de que era domínio real de Deus. Herodes o Grande não foi um rei popular em Israel, conquanto ele tenha reconstruído o templo com grandeza majestática e tenha edificado muitos prédios públicos em Jerusalém, não tinha um reino verdadeiro. Não havia base autêntica para sua autoridade a parte do poder romano. Ele tinha ido a Roma e receberá o reinado sobre Israel sem uma base legítima para gozar deste tipo de autoridade. Não nasceu para isso. Não foi ungido por um profeta reconhecido. Não era descendente de Judá. Não tinha legitimidade. Embora vivesse num palácio, usasse coroa e fosse chamado Rei Herodes, seu reino fora comprado, não merecido. Na Grã-Bretanha há propriedades que, adquiridas, trazem consigo um título. Nesse caso, se a pessoa tiver dinheiro suficiente, poderá comprar um título. Não obstante, não é a mesma coisa que receber um título concedido pela rainha, ou haver nascido numa família nobre. O dinheiro pode comprar-lhe um título, porém não um título legítimo. Quando analisamos um pouco mais esta ideia, podemos entender a oração que Jesus nos ensinou: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais do que pedir a Deus que assuma o comando do mundo numa situação catastrófica, parece que há, no coração do Senhor, o desejo de que a autoridade de Deus seja tão óbvia na terra como é no céu. Creio, portanto, que o reino de Deus é a natureza de seu domínio ou autoridade. É autêntico, indisputável, eterno. O reino de Deus é presente, mas também futuro. Deus sempre esteve no comando. Ele é o Criador da terra e do universo todo. Ele é todo-poderoso. Contudo, nesta arena humana chamada Terra, Deus limitou-se a si mesmo. Satanás recebeu um domínio de autoridade. Ele é o Deus do presente século. Ele tem autoridade sobre os sistemas mundiais. Sua sede de autoridade está na atmosfera que envolve o mundo. Mas Deus não permitiu que o homem ficasse à mercê de Satanás. Ele proveu uma via de escape do território sobre o qual Satanás tem autoridade. Essa via de escape é Jesus Cristo, o último Adão. O último Adão deu a todos os que confiam nele tudo quanto o Adão original perdeu, e ainda mais. Pois agora o homem está incluído numa relação de amor. Ele é aceito no amado. Não obstante, Cristo entrou no território de Satanás e teve de merecer o direito de demarcar o território para o lado oposto, o reino da luz. Deus não quebra sua palavra divina. Para que a autoridade de Satanás fosse diminuída, ele teria de perder o direito a essa autoridade. Satanás tinha, portanto, de tentar destruir o Filho. Mas Deus o protegeu. Satanás tentou o homem Jesus Cristo, mas Cristo venceu a batalha. Tão logo Satanás perdeu o primeiro assalto da luta pela autoridade para governar a terra, Jesus manifestou o poder do reino de Deus. Ele curou os enfermos e expeliu demônios. Jesus chamou discípulos que não só receberam seu poder e foram enviados, mas também foram provados. Os 70 foram enviados para curar enfermos e expelir demônios. Ficaram assombrados por também eles terem autoridade. A última luta contra Cristo aconteceu na cruz. Satanás, através do domínio ou autoridade que recebeu, havia estabelecido as regras do jogo. Mataria o Filho de Deus e dispersaria os discípulos. Já não teria de temer contradita ao seu direito de governar. Jesus não só morreu, ressuscitou no terceiro dia e venceu a Satanás e todas as suas hostes. Ele tomou as chaves da morte do próprio Hades e foi proclamado Senhor de tudo.
Antes de Jesus deixar a terra e ascender ao Pai, ele disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 18 e 19. Marcos acrescenta uma dimensão maior ao que Jesus ordenou aos discípulos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, versículo 17 e 18. Em Mateus, Jesus disse que um sinal de que o reino dos céus se manifestara a eles era a capacidade que ele tinha de curar os enfermos e expelir demônios. Agora que ele obteve a vitória final sobre Satanás, ele dava esta mesma autoridade a todos os crentes. O fato de que Cristo está no comando é manifesto ao mundo por nossa pregação no poder do Espírito Santo, por nossa capacidade de orar pelos enfermos e vê-los curados, e também por nossa capacidade de assumir autoridade sobre o que resta do falso reino de Satanás. Digo que o reino das trevas de Satanás é falso por causa de sua natureza, extensão e durabilidade. Um reino terreno não se concentra apenas em manter sua autoridade, mas também sua longevidade. Por isso que uma das coisas mais importantes para um rei era um herdeiro. Hoje, em algumas partes do mundo, aceita-se o divórcio como recurso bastante para um rei quando a rainha não lhe dá um herdeiro ao trono. Tendo um herdeiro, o rei sente que seu reino poderá sobreviver-lhe. A autoridade de Satanás devia ser apenas um fenômeno temporário na história. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus diz à serpente, representativa de Satanás, que a semente da mulher seria ferida no calcanhar, mas a cabeça da serpente seria ferida pela semente da mulher. Não havia dúvida na mente de Satanás quanto ao significado desta profecia. Nas batalhas antigas, o vencedor podia terminar o conflito e proclamar a vitória colocando o pé sobre a cabeça do vencido. Satanás sabia que haveria alguém, procedente da raça humana, que limitaria a extensão de sua autoridade sobre a terra. Não seria um anjo, mas um homem. Este homem foi Jesus Cristo. Profecia posterior do Antigo Testamento declarava que ele seria da tribo de Judá e da descendência de Jessé. Foi por esse motivo que Satanás atacou a descendência do homem. Em muitas oportunidades, Israel teria sido destruído como povo, não fora a proteção de Deus. Satanás fez todo o possível para obstar o cumprimento da profecia de Gênesis 3, versículo 15. Paulo diz-nos no primeiro capítulo da carta aos Efésios que a autoridade de Cristo está muito acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome, não só no presente século, mas também no vindouro. Portanto, a autoridade de Cristo não termina nunca. O apóstolo resolve também a questão dos herdeiros de Cristo, declarando que somos co-herdeiros com Cristo. Portanto, estamos sentados com Cristo no reino celestial que se encontra muito acima do plano terrenal. É claro que agora temos toda a autoridade necessária para realizar a grande comissão de ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. O que é o Evangelho do Reino? A palavra Evangelho significa boas novas. Tantas vezes as pessoas vão à igreja e ouvem de tudo, menos boas novas. Ouvem falar do que Satanás está fazendo, do que os políticos estão fazendo. O que está acontecendo no mundo é indicativo de que o tempo do anticristo está próximo. Tenho visto cristãos irem felizes à igreja, e voltarem temerosos e deprimidos. Ouviram mais notícias em vez de boas novas. Ligue a televisão, o rádio, ou pegue um jornal, e terá todas as más notícias que desejar. As pessoas que vão à igreja precisam saber o que são as boas novas. As boas novas são que Deus está no controle total e estamos do lado vencedor. Quando pego um livro, gosto de ler o último capítulo. Se descubro que o livro tem um final triste, não começo a leitura. Por que iria eu ler durante muitas horas, para sentir-me entristecido no final da história? Mas quando leio a última porção da palavra de Deus, as boas novas são óbvias. Somos os vencedores. Mateus 13, versículo 16 dá-nos uma compreensão de que somos realmente especiais.
No contexto de uns poucos versículos, Jesus declara quão felizes somos por podermos entender todo o quadro. Penso nesses versículos como um belo quebra-cabeças como aqueles que eu costumava dar aos meus filhos. Eles pegavam todas as peças e as espalhavam pelo chão. Certas partes do quadro eram desde logo reconhecíveis, mas outras seções do quebra-cabeças não eram compreendidas enquanto não se conhecia o quadro. Foi assim com os profetas. Eles profetizavam só em parte. Transmitiam o que o Espírito Santo os ungia para dizer. Mas agora que Cristo completou o quebra-cabeças, somos bem-aventurados. Isto é, podemos olhar cada peça e ver como ela se encaixa no quadro. Podemos voltar-nos para Isaías e ver o que Deus tinha em mente quando deu ao profeta o capítulo 53. Todavia, o Evangelho do Reino cai em diferentes tipos de solo. Satanás aí está para nos tomá-lo porque o Evangelho é a única mensagem que expõe sua total derrota efetuada por Cristo e nos dá coragem para combater o bom combate da fé. A palavra do reino cai em 4 tipos de coração. A beira de uma estrada é tão trilhada que se torna dura. A semente que cai sobre este tipo de terreno tem pouca possibilidade de vir a ser uma planta significativa. Essas pessoas simplesmente não estão interessadas, e nunca permitem que a mensagem crie raízes em seus corações. O terreno pedregoso indica o grupo de pessoas que ouvem a palavra, entendem suas implicações, mas não pagarão o preço para que a mensagem realmente lhes transforme a vida. O terreno espinhoso indica aqueles que aceitam a palavra, mas estão mais preocupados com as coisas da presente vida, portanto ela não lhes é importante e nunca cria raiz. Mas então vem o grupo dos que ouvem a mensagem do reino de Deus e estão dispostos a pagar qualquer preço para que ela produza frutos. Dão-lhe a prioridade necessária para que ela tenha êxito e frutifique de acordo com a capacidade que lhes foi concedida. O Evangelho do Reino de Deus tem de ser ouvido, experimentado e proclamado. Os apóstolos estavam prontos para pagar o preço necessário para que o Reino de Deus se manifestasse na igreja primitiva. Roma não faria objeção ao aparecimento de outra seita judaica, mas as autoridades romanas foram veementemente contrárias à proclamação de que havia outro rei, Jesus Cristo, o Senhor. César reinava naquele tempo, mas a igreja primitiva proclamava que ele era apenas uma realidade temporária. Havia outro rei mais poderoso e eterno, Jesus Cristo. Então, pela cura dos enfermos, provaram que este rei estava no comando. Os milagres foram um meio óbvio de não serem desafiados a simplesmente defender os méritos de uma nova religião. O assunto da cura divina é controverso em nossos dias. Nunca tive problema com a cura divina porque se não fosse por ela eu seria agora um budista morto. Lembre-se, converti-me ao cristianismo no leito da morte, sofrendo do que parecia ser um caso terminal de tuberculose. Reconheço, porém, que para muitos ministros evangélicos a cura divina apresenta um problema teológico. Em verdade, muitas das nossas conferências sobre crescimento da igreja são patrocinadas por pastores e igrejas que não praticam a cura divina. No México, o presidente da Conferência de Crescimento da Igreja, que atraiu 4.500 líderes cristãos, era um presbiteriano que tinha reservas quanto a esse assunto. Muitos de meus melhores amigos aprenderam que a cura divina foi um processo necessário à igreja primitiva, mas temporário. Uma vez completada a Bíblia, já não havia necessidade da cura divina, que por isso foi abandonada. Embora eu não concorde com essa perspectiva teológica, não creio que os que esposem tenham menos amor a Jesus ou sejam ministros de segunda classe. Creio que devemos tentar manter a unidade que o Espírito Santo procura estabelecer na igreja hoje, até que todos finalmente estejamos de acordo. Considero as diferenças de opinião sobre interpretação da Bíblia entre cristãos sinceros e autênticos como entrar em um quarto escuro. Pode alguém entrar por uma porta e dizer que está na sala de estar. Eu posso entrar por outra porta e dizer que estou na sala de jantar. O único jeito para descobrir a realidade é continuar amando-nos uns aos outros até que a luz acenda e se torne óbvia a função da sala em que estamos. Pedro fala do caráter progressivo da revelação. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética,
E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, segundo Pedro 1 versículo 19. Pedro diz que as Escrituras são mais uma revelação profética do que uma palavra audível do Pai no Monte da Transfiguração. Esta Escritura é então comparada a uma luz que brilha num lugar escuro. O verbo brilhar está aí no tempo presente progressivo. Os tempos progressivos no grego mostram continuidade de ação. Isso quer dizer que nosso entendimento da Bíblia vai se tornando cada vez mais brilhante, até que a entendamos com clareza por ocasião da volta de nossa estrela da alva, o Senhor Jesus Cristo. Assim, se você não concorda comigo sobre a cura divina, não se escandalize, queira-me bem, pois você pode aprender alguma coisa. Espero que você nunca tenha de mudar de opinião por necessitar da cura divina. Se você já crê na cura divina e pensa que estou procurando justificá-la, engana-se. Não tenho por que justificar aquilo que vejo como a verdade segura da palavra de Deus e manifestação clara de que o reino está operando em nossa comunidade. Tenho, literalmente, milhares de experiências de cura divina em minha igreja. Cremos em Deus para manter a saúde dos membros de nossa igreja. Mas também cremos na oração a favor dos enfermos e esperamos que Deus opere o milagre. Cremos no ministério da medicina. Temos muitos médicos em nossa igreja, e os vemos como que dando a Deus uma oportunidade de realizar um milagre óbvio ou então usar suas habilidades dadas por Deus como médicos e ver que Deus cura por esse processo também. Deus usa ambos. Contudo, creio em Deus para realizar milagres em nossa igreja. Isto prova a uma comunidade incrédula que Deus está vivo e que as pessoas necessariamente não têm de sofrer. Afinal de contas, Buda não pode curá-las. Só Jesus pode curar o espírito, a alma e o corpo. Cura e milagres em relação com o crescimento da igreja. Certa vez um ministro me disse que a cura já não era necessária. Disse-me que os milagres tiveram razão de ser numa época em que a civilização ainda não havia ensinado o mundo a raciocinar. Discordo inteiramente dele. Viajando pelo mundo, tenho visto homens que se dizem civilizados atuar de forma muitíssimo incivilizada. No fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo descobriu que a Alemanha, a nação mais educada, culta e cientificamente mais avançada do mundo, permitirá-se executar as atrocidades mais incivilizadas de que a história guarda registro. Não, o mundo pode estar mais instruído, mas temos visto a presente época afogando-se nas águas poluídas da pornografia, da imundícia e da perversão. Em nossos dias, o poder de cura do Espírito Santo tem de ser ministrado a uma sociedade enferma e necessitada. Descobrimos, na Coreia, que muitas pessoas fechadas ao Evangelho abrem-se quando enfrentam uma necessidade física em seu corpo ou em sua família. Quase toda a Coreia sabe muito bem que nossa igreja é um lugar onde Deus está evidentemente em ação. Não que tenhamos curas em massa aos domingos. O que acontece é que Deus opera a cura e as pessoas espalham a notícia. O Espírito Santo está interessado. Um dos presbíteros de minha igreja tinha um filho aleijado. Tinha sido um belo rapaz, mas de repente as pernas deixaram de funcionar e foi parar numa cadeira de rodas. Os médicos não conheciam o problema do moço e disseram ao pai que seu filho teria de passar o resto da vida como aleijado. Durante 3 anos orei por ele, porém nada aconteceu. Revoltei-me com o diabo por afligir este rapaz na flor da idade com esta moléstia deformante. Por que estou doente, pastor? Perguntou-me o rapaz um dia em meu escritório. Que pecado cometi para que Deus me castigue dessa forma? Eu tinha poucas respostas. Mas assegurei-lhe que a aflição não vinha de Deus. Tranquilizei-o, dizendo-lhe, isto é obra de Satanás. Não vamos aceitar esta enfermidade paralisante como um final. O diabo é um inimigo derrotado. Pelas feridas que Jesus sofreu, você está curado. Isto lhe deu esperança por algum tempo, mas logo depois todos aceitaram a enfermidade e o amamos e aceitamos com seu problema. Minha esposa e eu gostamos de estar com os nossos presbíteros. Nossa igreja tem agora 50,
e eles funcionam como uma junta de diretores, como um conselho no sistema presbiteriano. Uma noite estávamos todos reunidos num jantar de confraternização. Minha esposa e eu nos sentamos juntos, desfrutando de uma refeição coreana. Vá ao presbítero Kim e diga-lhe que seu filho será curado esta noite. Falou-me ao coração o Espírito Santo. Inclinei-me para Grace, minha esposa, e disse: o Espírito Santo acaba de falar-me. Ela olhou para mim e sorriu. O nome Grace lhe assenta muito bem, ela é capaz de fazer tudo de maneira graciosa. Maravilhoso! Disse ela, não sabendo o que Deus me havia dito. Grace, o Espírito Santo acaba de falar-me que devo dizer ao presbítero Kim que seu filho vai ficar completamente curado hoje à noite. Grace, por causa dos que estavam sentados à mesa, não alterou muito a expressão ao ouvir o que eu lhe dizia. Porém me deu um beliscão na perna e com um sorriso apagado, disse: Yeon-ji-cho, você não se atreverá a tanto. Quantas vezes você já orou por ele? Se a cura não acontecer, você será alvo de zombaria de toda a comunidade. Minha esposa crê em Deus com uma fé poderosa, mas desta vez não tinha ouvido a voz, por isso raciocinava por conta própria. Não dê ouvidos à sua esposa. Vá e diga ao presbítero Kim que seu filho será curado esta noite. A voz era mais forte e meu coração estava mais fraco. Em silêncio procurei sair de meu lugar. Nesse instante minha esposa percebeu e perguntou: aonde vai? Por aí respondi-lhe com voz fraca. Deus sabe que eu não desejava obedecer à voz. Parecia-me que ia morrer. Mas tenho aprendido que é melhor obedecer do que perguntar-me se devia ter obedecido. Quando começamos a andar com o Espírito Santo, a obediência é muito importante. Se continuamente desobedecemos, a voz que nos fala vai se enfraquecendo até que desaparece de vez e nos tomamos insensíveis. Inclinei-me sobre a mesa onde o presbítero Kim e a esposa estavam sentados. Dentro de instantes ele ergueu os olhos para mim e perguntou: alguma coisa errada, pastor? Por que me olha? Respirei fundo e disse com vigor: Deus acaba de falar-me que seu filho vai ser curado hoje à noite. Louvado seja Deus! Exclamou o presbítero. Ele e a esposa começaram a chorar. Vertiam lágrimas de alegria. Outros se uniram a eles em regozijo. Eu, porém, não me regozijava, sentia-me doente. Por que fiz isso? Perguntei à minha esposa. Por que você não me deu ouvidos? Só por isso, respondeu ela. Sempre tenho grande fé quando o Espírito Santo vem a mim, mas depois que sua presença especial se retira, minha mente natural assume o comando e lamento haver obedecido ao Senhor. Todavia, aprendi a nunca deixar que a razão me governe o coração. É preciso cuidado para não sermos guiados pela emoção, mas pelo Espírito Santo. Quando o presbítero Kim chegou à casa, esperava ver o filho curado. Mas o rapaz se arrastava fora da cama, incapaz de andar. Entraram no quarto e contaram-lhe o que eu havia dito. Contudo, o rapaz ainda estava no chão, sem poder mover-se. Sabendo os pais que eu nunca lhes diria algo que não estivesse seguro ser a voz de Deus, pegaram o rapaz pelos braços e o ergueram. Em nome de Jesus, você está curado. Deus falou ao nosso pastor e cremos que é verdade. Ande. Após uns poucos minutos, o rapaz começou a sentir algo nas pernas. Eu não conseguia dormir, deitado na cama, eu me perguntava o que iria acontecer no dia seguinte. Se nada acontecesse ao rapaz, eu não importava tanto com minha reputação como com a integridade de Deus em nossa cidade. Na casa do presbítero Kim, as pernas do rapaz iam encontrando novas forças. Sinto uma sensação de formigamento subindo-me pelas pernas, pai. Depois de alguns minutos, o rapaz começou a andar. Os pais regozijaram-se, mas não me telefonaram. Pela manhã eu fiquei sabendo que o jovem havia corrido fora da casa e começava a contar aos vizinhos o que havia acontecido.
Os budistas e outros não cristãos da cidade, ao tomarem conhecimento do acontecido, ficaram assombrados com o poder de Deus. Desde então, a maioria das pessoas daquela parte da cidade foi salva por causa do poder curador de Deus. O reino de Deus manifestou-se naquela comunidade e as pessoas vieram a Cristo. Deus deseja curar, não para afirmar minha reputação, mas para glorificar seu nome. Não obstante, por 3 anos o rapaz havia sofrido. Por quê? Não tenho todas as respostas, nem tento justificar os caminhos de Deus. Estão totalmente fora de minha compreensão. Uma coisa eu sei, Deus pode e deseja curar, desde que sejamos obedientes a sua voz e confiemos no cumprimento de sua palavra. Amarrando a Satanás. Nossa igreja crê na existência de um diabo real, cremos que ele é mais do que a personificação do mal, cremos que ele é tão real quanto Jesus. Deus disse a Moisés, eu sou, me enviou a vós outros. Satanás teria dito, eu sou e não o sou. Não crer na existência de Satanás é ficar sem nenhuma defesa contra ele. Quando oramos, devemos usar a autoridade que Jesus nos deu. Jesus disse, primeiro a Pedro e depois ao restante dos discípulos, tudo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Nosso povo aprendeu que não estamos lutando contra carne e sangue. Nossa principal preocupação não é com os comunistas na fronteira norte. Nosso principal inimigo é o poder que está impulsionando os comunistas. Portanto, atamos o poder de Satanás em operação em nossa comunidade. Podemos realizar mais através das orações conjuntas do que se pode realizar por meio de todas as armas à disposição do mundo livre. Moisés aprendeu a importância da oração quando teve de manter erguidos os braços para que Israel derrotasse o inimigo. Temos poder e autoridade porque Cristo nos deu. Uma igreja crescente e ativa é uma congregação de crentes que sabem que estão em Cristo. Sabem que os cristãos são mais do que vencedores. Sabem que as armas de nossa guerra não são carnais ou temporais, mas poderosas para derrubar as fortalezas do inimigo. Não têm medo dele, mas estão conscientes de sua tática. Sabem que a guerra com o diabo é real e isso os mantém sóbrios e vigilantes. Dou graças a Deus porque a palavra do reino de Deus na Coreia não caiu em ouvidos surdos. Talvez seja porque como povo temos passado por grande sofrimento. Sofremos 2 guerras nos últimos 40 anos. Assim, não tratamos com leviandade as promessas divinas. A igreja primitiva também sofreu. O Império Romano a perseguiu. Aqueles cristãos sabiam que deviam morrer pela causa de Cristo. Por isso que Cristo lhes enviou uma carta por intermédio de João na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse assusta muita gente que não entende sua mensagem. Mas quando vemos o livro inteiro em seu contexto, reconhecemos que Cristo é Senhor. Conquanto o anticristo possa aparecer logo, conquanto possamos ter ainda muito sofrimento pela frente, Jesus Cristo está no controle total e sua vitória final já foi ganha. Com esta forte certeza do Cristo ressurreto, a igreja primitiva pôde resistir firme e por fim sair vitoriosa sobre os perseguidores. Sim, a igreja primitiva conquistou os conquistadores, não com cavalos e carruagens, mas com a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Roma caiu diante do mundo cristão, não por aniquilamento, mas por conversão. Roma finalmente aceitou o fato de que Jesus era Senhor e o César, Constantino, teve de dobrar os joelhos diante de um rei mais forte, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Reino de Deus deve ser pregado regularmente de todos os púlpitos do mundo, dia após dia. Então as pessoas ficarão emocionadas com o Senhor a quem servimos e amamos. Sim, sua igreja pode crescer e crescerá, se os pecadores da comunidade a qual você serve finalmente reconhecerem que o Deus que é cultuado em sua igreja está vivo e ativo. Ele pode suprir-lhes as necessidades. Só os que não reconhecem ter grande necessidade é que podem proceder com indiferença em relação ao seu ministério. Mas todos tomam posição quando necessitam de Cristo. Nesse tempo,
As pessoas saberão que Deus está em ação na sua igreja e virão a manifestação do reino de Deus.